Obrigado ao Pereira que nos convidou. É uma alegria muito grande estar aqui essa noite e principalmente pelo privilégio de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. Eu vou contar sobre o meu encontro, meu primeiro encontro com Deus, com Jesus. Eu venho de uma família, eu não vou dizer que era pobre, mas era bastante humilde. A minha mãe era uma professora escolar, né? E nós fomos morar na Itopava Central. Blumenau, para quem não conhece, foi durante muitos anos a primeira colocada em renda per capita no Brasil. Era um parque industrial fantástico e eu fui morar lá na Itopava Central, que era a região mais rica de Blumenau. Ali havia uma empresa chamada Companhiense, que era muito poderosa. E eles eram donos de toda aquela região das Itopavas lá, e no centro, ali onde tinha a sede da empresa, moravam os diretores, os gerentes, os homens que lideravam a empresa, e eram tudo casas de alvenaria, 2 andares, estilo germânico, estilo austríaco, né? E eu fui morar numa casinha lá bem humilde, né? Mas, graças a Deus, uma família com muito amor, com muito carinho. E ali eu estava como acostumado, porque a minha mãe, nós nunca entendemos a palavra de Deus, não tínhamos o costume também de ler, embora tivéssemos Bíblias dentro de casa. Nós não tínhamos esse conhecimento, esse costume. Mas, graças a Deus, eu louvo a Deus pelas famílias que ensinam seus filhos na oração. Ela nos chamava e dizia: Carlos Alberto, Antônio Pedro, meu irmão mais velho, já vamos nos ajoelhar aqui e vamos agradecer a Deus. E ali ela fazia uma oração de gratidão a Deus, agradecendo o bom dia, agradecendo saúde e tal. E assim eu passei os anos da minha vida, depois já fazendo essa oração sozinho, já no meu quarto. Mas quando eu cheguei aos 14 anos, como qualquer um de vocês, a gente tem os seus sonhos, né? O que é que eu vou fazer na vida? O que é que vai ser da minha vida? Como é que eu vou constituir a minha família? E aí eu comecei a ser um pedidor de Deus. Eu dizia: Deus, eu te agradeço pelo bom dia, pela saúde, mas eu quero te pedir, Deus, eu quero vencer na vida, eu quero ser alguém na minha vida. E Deus me abençoava de uma forma sobrenatural. Eu tinha tudo assim de bom na minha família, mas eu tinha essa ansiedade de querer ser alguém. Aos 15 anos eu fui trabalhar como office boy numa revenda de automóvel aqui no centro já de Blumenau. Mudamos aqui para um bairro mais próximo e ali eu desenvolvi o meu crescimento. Aos 22 anos eu casei. Deus me deu uma esposa muito querida, muito amada. Hoje a minha companheira querida, com 73 anos, posso dizer para vocês que são bem mais jovens, que nós vivemos os melhores dias da nossa vida, né? É uma preocupação um com o outro, que nós estamos em reclusão desde março, né? Então é uma preocupação constante, né? Contínua, e um querer sempre agradar mais o outro, fazer as coisas que possam deixar o outro mais feliz e mais contente. E Deus nos abençoou com 2 filhos especiais. Interessante, eu não conhecia Deus, a minha religião que eu ia me deixava assim muito entristecido, porque eu não falava de um Deus vivo, cheio de poder e de glória, mas tudo que eu pedia para Deus, Deus me dava. Eu pedia aos filhos como é que eu gostaria que fosse, tal, nasceram exatamente como eu gostaria, né? E Deus nos deu 2 filhos, um casal abençoados, saudáveis, inteligentes, né? E assim foi passando o tempo e depois eu abri uma imobiliária tropical, numa época muito difícil, numa época em que o Brasil estava em crise, que não é muito difícil, né? Porque de vez em quando ele entra em crises, com exceção dessa agora, que é uma crise mundial, mas naquela época era uma crise muito grande. E as grandes imobiliárias de Blumenau estavam fechando. Elas não suportaram a crise e começaram a fechar. E ali naquele início eu comecei.
Só que eu tinha uma diferença. Eu comecei porque um amigo meu resolveu vender a casa dele e deixou a chave comigo. E ele dizia: Nunes, vieram pegar a chave? Eu disse: não, não veio. Não, mas eu deixei lá na imobiliária, vou lá falar com eles. Aí ele voltou: Nunes veio? Não veio. Se eu vender a casa, tu me pagas a comissão? Eu disse: claro que eu te pago. Eu tinha uma lanchonete, era o pior negócio que podia se ter. Até os dias de hoje, trabalha em horário dobrado, não tem sábado, não tem final de semana, nada. E aí eu botei um anúncio no jornal, sem experiência nenhuma, um anúnciozinho no jornal, era caro, barbaridade, só que eu fiz diferente dos outros. Eu peguei aquele jornal, levei lá para o meu quarto e me ajoelhei e disse: Deus, eu sei da tua glória, eu sei do teu poder, me ajuda, Deus, que uma pessoa que possa comprar essa casa, que tem interesse, olhe esse anúncio e, quando ele for lá, ele fica encantado com a casa e realmente ele tenha condições. E não deu outra, né? 2 dias depois eu vendi a casa. E quando eu recebi aquela comissão, eu fiquei assim, encantado. Aí eu parti para abrir a imobiliária e nós começamos no ramo imobiliário. E hoje superamos todos eles, né? Nós hoje temos assim uma incorporadora de imóveis tropical, hoje nós estamos aprovando o licenciamento do Superporto Balneário Barra do Sul, que de Santos para baixo ele vai superar todos eles, inclusive o próprio Porto de Santos. Santos tem uma área que é a nossa área, frente para o mar, tem 5.400 metros quadrados, talvez à frente de Copacabana, um pouco menos de 500 metros do que o Balneário de Camboriú, que é famoso, e ali nós estamos desenvolvendo esse mega projeto e Deus tem assim nos abençoado de uma forma incrível. Mas eu me lembro que eu fazia muita coisa errada. Católico, ia na missa e putz, me emocionava lá, tal, saía e fazia tudo errado, mentia, enganava, fazia tudo errado. Tá? E Deus me prosperou muito, me abençoou muito, muito na área da prosperidade. Eu me lembro que, com 48 anos, eu casei a minha filha, não, ela casou antes, pouco antes, mas eu, agora sócio do Tabajara, fiz um jantar para convidar a família e os amigos, 450 pessoas, contratei uma orquestra especial para tocar, e à noite, à meia-noite, quando eles tocaram a Valsa dos Noivos, eu chorava no meu coração e dizia: Deus, obrigado, Deus. Obrigado por teres me abençoado tanto, Deus. Então, eu amava a Deus, eu agradecia a Deus, mas fazia as coisas erradas por falta de conhecimento da palavra. Mas naquela noite aconteceu um fato que mudou a minha vida. Um amigo nosso veio perto de mim e disse: Nunes, o Léo Carvalho está com câncer. E ele está lá no hospital em fase terminal, ele não consegue mais engolir nada, ele está todo entubado. Se tu puderes, vai essa semana lá, senão tu não vais ter oportunidade de ver ele mais com vida. E eu fui na sexta-feira, peguei o carro, fui lá, bati na porta, a esposa dele abriu, eu olhei e vi o Léo deitado na cama lá, aquela cor pálida da morte. Eu disse: puxa, eu tinha horror de doenças terminais. Quando eu vi uma pessoa em fase terminal, eu me angustiava profundamente, porque eu me colocava no lugar daquela pessoa e eu me questionava: se fosse eu estava muito bem financeiramente, mas o dinheiro pode comprar quase tudo, mas não compra tudo. O dinheiro pode comprar o melhor hospital, contratar a melhor equipe médica, mas não compra saúde. O dinheiro pode contratar ou comprar o melhor apartamento, melhor casa, todo o conforto, toda a instalação, o melhor colchão, mas não compra o sono tranquilo. Isso só Jesus é que nos dá. E eu me lembro que aquilo, eu olhei para o Léo, como eu tinha muita fé, alguém ligava para mim: tudo bem, Nunes? Eu disse: graças a Deus, tudo bem. Eu enchi a minha boca para agradecer a Deus. E eu olhei para o Léo e disse: Léo, tenho certeza que, se tu tiveres fé, Deus pode te curar. Ele olhou para mim e disse assim: o que é fé, Nunes? Eu não sabia explicar para ele e não sabia nem dizer para ele como é que ele podia ter a fé. Tá? E também eu nunca tinha tido experiência
de cura na minha vida, eu estava dizendo aquilo ali por impulso. E o Léo disse, isso é fácil para tu dizeres para mim, porque quem está doente sou eu. E eu saí de lá da presença dele arrasado, nós fomos para a praia, né? E eu me lembro que eu estava andando assim na sala de um lado para o outro, não conseguia dormir à noite, já tarde, a família toda tinha ido se deitar, e eu me questionava, né? O que é fé? Como é que funciona? E aí eu me lembrei que aquele prédio tinha antena externa, porque naquela época não havia TV a cabo, e eu disse, puxa, a antena está lá. Se eu ligar a televisão, tem imagem. Será que Deus é assim? Será que Deus está aqui em nossa volta? E se eu tiver fé, eu consigo ter um encontro com Deus, eu consigo ter um relacionamento com Deus? E aí eu também tomei a segunda decisão mais importante da minha vida. Se Deus existe, eu quero ter um encontro com Ele. E a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e achareis quando me buscares de todo o teu coração. Invoca-me e eu te responderei e te mostrarei coisas lindas e ocultas que tu ainda não conheces. Mas eu sequer conhecia a palavra de Deus, embora agora eu tivesse na minha casa várias Bíblias, mas eu tentava ler, mas não entendia nada, não conseguia. Para mim era um livro de história e até um pouco cansativo. Então, eu comecei a buscar Deus, busquei de várias maneiras. Tinha ido para... Minha filha casou, eu fui para a Europa com a minha esposa, e a excursão incluía a visita a cada cidade importante, uma catedral. E assim nós entrávamos na catedral, Capela Sistina, Catedral de São Pedro, São Paulo, São Marcos, lá Notre Dame e tal. E quando entrávamos, todo mundo de máquina fotográfica, eu também estava, o guia local explicando tudo, e a minha turma ficava ali em volta do guia, tirando fotografia, mas eu não ficava, eu não queria saber disso. Eu queria saber de ter um encontro com Deus, e eu procurava saber onde é que tinha um grupinho em oração, e eu ia lá, e ficava lá. Algumas vezes eles vieram me chamar, só nós já estamos saindo, vamos embora. E a minha mulher ficava chateada comigo, disse, não é possível que tu, querendo ir à missa, tu vai lá em Blumenau, mas não aqui, nós gastamos tanto dinheiro, e tu vens aqui para ir à missa, aqui, deixar as aprendizagens. E eu busquei a Deus tudo, tive vários locais lá, fiz muita coisa para procurar, tá? Já tinha ido a Fátima, agora tinha ido a Lourdes e tal, e até invoquei, disse, Deus vai curar, eu quero ver esse homem levantar lá na cidade de Lourdes, quando nós nos dirigimos para o santuário lá das freiras, das irmãs que tinham visto Jesus, visto a Nossa Senhora, aliás, e eu disse, ele vai levantar, Deus existe, ele vai levantar, e não levantou coisa nenhuma, eu voltei triste, tá? Mas busquei, e Deus viu meu coração em busca. E aí eu me lembro que passou uns 2 meses, e eu tinha um corretor lá na imobiliária, o nome dele era Renato Voltolini. Ele era um homem moço que deu um exemplo assim de ser uma pessoa correta, de caráter, uma pessoa de boa índole. Eu nunca vi ele mentir, nunca vi ele tentar enganar ninguém. Tinha assim o padrão nosso, tá, que nós exigimos na empresa, né? E, de repente, a minha secretária tocou o telefone, "Seu Nunes, está aqui fora o Renato Voltolini." Ele tinha saído da empresa, fazia 2 anos que eu não via. Eu disse, claro que eu recebo, eu gostava do Renato, ele veio todo feliz, né? E vinha com uma revistinha na mão, disse, "Seu Nunes, isso aqui é um presente para o senhor", me abraçou com muito amor. Eu disse, o que é isso, Renato? Isso aí é uma revista da Donep. E eu vim aqui especialmente para convidar o senhor para um jantar da Donep. O jantar vai ser sexta-feira, era segunda-feira. E aí eu perguntei para ele, o que era a Donep? Ele disse, olha, a Donep é a Associação de Homens do Negócio do Evangelho Pleno. Quando ele falou Evangelho Pleno, ele estragou tudo, porque aí caiu a ficha, disse, é crente. É daqueles babaca que andam com a Bíblia embaixo do braço, uma Bíblia preta, acho que ele é o bonzinho, acho que ele vai ser salvo e não você, acha que ele é o abençoado de Deus, mas o abençoado de Deus sou eu. É a mim que Deus tem me abençoado, a mim que Deus tem prosperado. Naquela época eu mentia. Nunca menti para prejudicar ninguém, mas aquela mentira boba, né? De tocar o telefone e dizer, não, meu filho vinha, não, disse que eu não estou. Dizia para ele não mentir, agora dizia para ele dizer para a pessoa que eu não estava, que eu não queria
falar com aquela pessoa. E aí ele disse, o senhor vai, o senhor não? Disse, claro que eu vou. Mentira, no meu coração estava decidido que eu jamais ia. Só que naquela na semana anterior, eles tinham inaugurado um supermercado, era o primeiro grande supermercado da cidade, e a minha esposa disse, vai lá para conhecer, pô, tem produtos eletrônicos, tem 20 e poucos caixas e tal. E na quinta-feira, eu digo que eu saí à noite porque era inverno, já estava escuro, e eu fui, quando eu cheguei lá no supermercado, fui lá na área de eletrônicos, comprei alguma coisinha, e quando eu estou no caixa pagando, bateram no meu ombro, quem era? Era o próprio, era o Renato, era a última pessoa que eu queria encontrar. E aí ele olhou para mim e eu nunca me esqueço daquele olhar. Ele me amou. Ele disse, que bom, seu Nunes, que eu lhe encontrei. O jantar é amanhã, eu queria muito que o senhor fosse. Eu jamais ia magoar alguém. Eu disse, tá bom, Renato, eu vou. Aí ele ficou feliz e tal. Quantas pessoas o senhor vai levar? Eu disse, não, peraí. Eu disse que eu vou sozinho. Se eu gostar, depois eu levo a minha família. E eu fui. E esse jantar foi assim, era um diferencial, porque quando eu entrei, as pessoas vinham, me abraçavam. Que bom, mas eram pessoas que eu não conhecia. Que bom que você veio, que Deus te abençoe. Aí caiu a ficha, eu disse, puxa, o único que me abençoou até hoje era o meu pai, que eu ia lá dizer, boa noite, pai. Deus te abençoe, meu filho. Nunca ninguém me abençoou, né? E aí abraçava com um cara. O abraço também era outra coisa estranha. A gente, lá fora, eles abraçam muito, como eu sempre abraçava, conforme o interesse. O interesse é grande, aperta bastante. Mas se o interesse é pequeno, a gente não quer perder tempo com aquela pessoa, né? E aí me abraçava, tal, começou o jantar, explicaram o que era a Donep, e eles disseram, como nós somos uma associação cristã, vamos fazer uma oração pelos alimentos, uma leitura bíblica e uma oração. E convidaram o Coronel Rídiga. O Coronel Rídiga eu conheci, ele era o vice-comandante do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau. Era uma autoridade. E ele veio à frente com a Bíblia grossa, abriu, e disse, olha, eu vou ler, boa noite a todos, eu vou ler uma passagem, está aqui no Evangelho de Mateus. Disse Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aquilo tocou profundamente no meu coração, eu estava financeiramente muito abençoado, tá? Tinha carro de último tipo, tinha construído já um prédio lá em Balneário Camboriú, tinha comprado uma casinha de madeira, agora construiu um prédio só para a família, né? 3 andares com uma cobertura, né? Garagem para nós todos, primeiro andar para o filho, segundo para a filha, terceiro e quarto uma cobertura para toda a família, tinha tudo que o dinheiro podia comprar. E ele pegou e disse, eu tinha um peso nas minhas costas muito grande, era muita coisa para tomar conta, aquela preocupação, uma ganância por querer crescer cada vez mais, fazia um loteamento com 30 lotes, aí depois queria fazer um de 60, depois queria fazer um de 120, sempre dobrando. Assim foi as casinhas que eu comecei construindo, aí comecei construindo prédio, agora eu estava construindo lá na Garcia, o maior empreendimento imobiliário de Blumenau, com 216 apartamentos, né? E quase tudo com recursos próprios. Então, aquilo me tocou profundamente. Puxa, o meu peso é grande, cara. Quantas vezes eu quis dormir tranquilo e, às vezes, um problema me perturbava. Tal. Aí almoçamos e aí apresentaram o preletor, o querido doutor Sutomo, né? E aí disseram, olha, ele disse, eu sou de origem japonesa, ele tem uma origem japonesa, né? Família brasileira, ele é brasileiro, e aí ele disse que ele tinha vindo de uma família muito humilde, que os pais deles eram feirantes, os irmãos eram feirantes, mas ele não queria ser feirante, falou com a família, se permitiu que ele se fizesse uma faculdade, aceitaram, ele começou a fazer uma faculdade, se esforçou muito, passou em tudo, e Deus abençoou ele com uma família querida, tudo perfeito e tal. Só que aquilo vinha no coração dele, uma tristeza quando todo mundo ia embora, e aí disseram para ele procurar uma igreja, ele foi, fez coisa errada, que a palavra de Deus condena, e ele começou a ter artrite nas mãos,
incharam as juntas todas, tal, procurou os melhores médicos, mas não tem cura, doutor Sotomo. E aí ele contou como uma senhora de idade falou de Jesus para ele, convidou ele para ir num grupo lá de oração, e ele foi, e ali ele recebeu Jesus, como a vida dele mudou, e como ele levou as filhas lá e fizeram mais uma oração pelas filhas recebendo Jesus, e alguém olhou para ele e disse: "Como o senhor tem alguma coisa?" "Ah, tem." E aí, se o senhor permite que nós oramos, aí oraram e diz ele assim: "Eu fui curado. Aquilo que os médicos disseram, Deus me curou de uma forma sobrenatural." Eu me lembro que eu estava na primeira mesa, eu chorava, porque eu busquei muito esse Deus. Eu queria ter um encontro com esse Deus, um Deus de poder, um Deus de glória, um Deus que cura, um Deus que nos abençoa, um Deus que quer o melhor para nós. E aí ele disse: "Quem quer receber Jesus, vem aqui na frente." Eu fui um dos primeiros a levantar, fui lá na frente. Fizemos uma oração recebendo Jesus, uma oração que eu nem sabia que tinha que fazer, né? E aí eu fui para casa, só que eu não era mais a mesma pessoa. Agora eu jorrava um amor de dentro do meu coração. Eu nunca tinha sentido na minha vida. A minha esposa estava ainda lá na Copa, conversando com meu filho, que estava terminando faculdade de arquitetura e tinha entrado de férias no dia anterior, foi dia 2, no dia 1º ele tinha vindo. E aí eu me abraçava com os dois, eu dizia: eu te amo", mas era um amor diferente, era um amor sincero, era um amor puro, era um amor desinteressado. E aí eu me lembro que nós fomos deitar, está bem, e aí de manhã cedo foi interessante. Eu me acordei mais tarde, que era sábado, e eu vi que a minha esposa não estava. Eu peguei, fui lá, fechei a porta do quarto. Eu tinha ganho o Novo Testamento, eu tinha lido, achava até as histórias muito bonitas, bacanas, tal, mas não tocava nada. E aí eu abri o Novo Testamento, me ajoelhei e abri ali naquela passagem de Nicodemos, né? E quando chega o final da história de Nicodemos, que Jesus diz: em verdade, eu te afirmo, Nicodemos, importa tu nasceres de novo, senão tu não entra no reino dos céus. E aí, naquela hora, eu ajoelhado, chorando, tá? Aparecia assim que tinha um sereno na minha volta, e uma voz clara começou a falar na minha mente e dizia: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Aqueles que derem frutos, o meu Pai limpa e poda para dar mais frutos ainda." Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu saí correndo, cheguei lá na cozinha, lá na Copa, aí de manhã cedo estava lá meu filho, minha mulher, agora minha filha casada estava lá tomando café com eles. Eu cheguei e disse: "Olha, eu encontrei Deus, eu encontrei Jesus, o Espírito Santo está falando comigo." Todo feliz, chorando. Aí a minha filha olhou para mim e disse: "Meu Deus do céu, o que aconteceu? Ele andou se metendo com aqueles crentes, fizeram uma lavagem cerebral e ele pirou. Ele vai ter que procurar agora um psicólogo." Aí o meu filho olhou e disse: "O caso dele é mais grave ainda. Ele tem que procurar um psiquiatra." Eu virei as costas e fui para o meu quarto chorando. Tudo que eu fiz na minha vida foi em função da minha família. Desde a minha primeira oração, para eu dar o melhor para a minha família. E aí Deus tinha dado agora o melhor, e eu estava dando o melhor para eles, mas eu encontrei o maior tesouro. E eles não tinham nem coisa, e eu saí chorando. Eu dizia: "Deus, mas eu sei que eu não estou louco, Deus. Eu vi a tua voz, eu vi tu falar comigo, Deus. Mostra para eles, Deus, que eu não estou louco. Faz, Deus, toma uma providência." Quando eu cheguei no meu quarto, aquela voz veio, tinha uma Bíblia assim em cima da penteadeira, disse: "Abre aquela palavra, a tua palavra lá, a Bíblia, a minha palavra." Eu peguei, abri a Bíblia e estava ali escrito: "Invoca-me, e eu te responderei. Eu te mostrarei coisas lindas e ocultas que tu não conheces." Desde aquele dia, Deus tem feito coisas incríveis, maravilhosas, lindas, em tudo, todos os setores que você puder ler. Porque eu li, eu não ler o Novo Testamento foi fácil. Eu tinha ido visitar uma igreja evangélica, a Igreja Batista, e eu fiquei encantado, porque ali eles liam a Bíblia, eles liam a palavra de Deus, e aí começou um lá, sabendo o que estava acontecendo comigo, ele já me chamou para orar com alguém lá, eu orei, tá? E foi coisas incríveis que aconteceram naquele dia, e o pastor disse: "Nunes, agora
tu tens que... Eu já tinha lido o Novo Testamento 2, 3 vezes, e tudo que estava ali se acontecia. Eu orava e acontecia. E aí ele disse, tu tens que ler o Velho Testamento, a Bíblia. E eu comecei a ler, ele não foi fácil, porque ler a história de Gênesis, ler a história do Êxodo, não é fácil, né? E eu comecei a ler e tal, e dizia assim, poxa, isso é coisa escrita por judeus, eles são um povo muito abençoado de Deus, muito próspero, e são muito espertos, né? Então eles querem mostrar que eles são os supra-sumos, né? Eu disse, mas Deus, eu não quero pecar contra ti. Eu orava sempre antes de ler. Deus, eu quero ler, mas eu não tenho entendimento. Abre a minha mente, abre os meus olhos, abre o meu coração e grava a tua palavra no meu coração. Tá? Eu li a Bíblia 2 vezes, tá? E aquilo está tudo gravado no meu coração. E ela jorra de dentro do meu coração. A palavra de Deus diz que o coração, a boca fala o que o coração está cheio. Então, é a coisa mais maravilhosa que tem. E ali, quando eu vi que toda a palavra de Deus está registrada nos céus, que Deus vela pelo cumprimento da sua palavra, que Deus não é homem para não cumprir, porque havendo prometido, ele cumprirá, e tantas quantas forem as promessas de Deus, dele já tem um sim, dele já tem um amém, para que toda a glória seja dada somente a ele. Ninguém mais é digno de glória nenhuma. Tá? Eu me lembro que eu tocava tal, e aí eu fui ler alguém que mandar uma mensagem que, segundo o pastor tal, os estudiosos, havia mais de 8.500 promessas de Deus na Bíblia. Tá? E aí eu li que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus de todas as promessas de Deus. Deus, eu quero tudo que eu tenho direito, eu sou herdeiro. Né? Então, Deus começou a fazer coisas incríveis. Aquele menino pobre, humilde, nós começamos a construir lá na Garcia, no bairro do Garcia, o maior empreendimento, talvez, de Santa Catarina, era 216 apartamentos com 2 prédios comerciais, um na frente daquele terreno e mais um na Rua 15. Tá? Quase tudo com recursos próprios. Tá? E eu ainda não conhecia Deus, não conhecia Jesus, e tinha Deus, agora estava me abençoando de uma forma incrível. Quando eu me lembro que eu tinha vendido o terreno que Deus me deu, essas condições para fazer isso, eu me lembro que no terreno na rua, na BR da frente, no terreno da frente, era meu também, só que era o dobro daquilo que eu tinha vendido. Então, não tinha para ninguém, né? E aí, o que é que acontece? Eu me lembro que Deus começou ali a operar milagres, maravilhas incríveis, né? E ali que eu vi a glória de Deus, o poder de Deus. Então, esse Deus é real, esse Jesus é real, e ele quer abençoar, não a mim, né? Quer abençoar cada um de nós, de forma sobrenatural. Ele é sobrenatural. Eu tenho orado agora com a minha esposa ali à noite sobre essa pandemia que angustia tanta gente, que deixa tanta gente deprimida, angustiada, né? Desesperados alguns, né? Eu tenho orado e como funciona? É lindo, né? Afinal, Jesus recebeu de Deus todo o poder e toda a glória e nos deu esse poder. Está lá escrito, né? Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez subir aos céus e o colocou à sua destra e deu a Jesus o nome que é sobre todo nome. E deu a Jesus todo o poder, toda a autoridade, nos céus, embaixo da terra, sobre todas as coisas. E o constituiu cabeça da igreja, que é o complemento daquele que cumpre todas as coisas. Então, nós somos o complemento, nós somos a igreja. Nós somos o complemento daquele que cumpre todas as coisas. Então, aquilo que nós oramos, Jesus disse, eu sou o complemento, pode fazer que eu estou. Por isso que ele aparece para os discípulos e diz, todo poder, toda autoridade no céu e na terra foi entregue a mim pelo meu Pai. Eis que eu vos dou poder e autoridade, ide e pregai o meu evangelho, ensinando tudo o que eu vos tenho ensinado. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demônios, fazei isso em meu nome, e eu estarei convosco todos os dias da vida de vocês. Então, claro que passamos dificuldade, claro que passamos, só que eu conheço a palavra, né? Tenho passado assim por várias provações, só que no final da provação tem uma bênção grande para nós e tem um testemunho grande para Deus nos dar,
Porque a palavra de Deus nos ensina: estejais bem felizes por passares por várias provações. A provação produz a esperança produz a perseverança, e a perseverança produz a confiança. E essa é a certeza que nós temos, que depois de havermos feito a vontade de Deus, alcançaremos a promessa. Então, quando nós perseveramos, o problema não tem solução para nós, só que nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, todo-glorioso, um Deus do impossível, um Deus que chama as coisas que não existem como se elas já existissem. É um Deus que é poderoso para fazer infinitamente muito mais além. Poxa, espera aí, Deus, como é que é? Infinitamente, já deu tudo, não dá para ver, tá? Infinitamente, muito mais, além de onde, Deus, tá? Do que vocês puderem pedir ou clamar. Por quê? Porque nós vamos pedir dentro da nossa limitação humana, nós somos humanos, eu vejo até onde meus olhos alcançam, eu ouço até onde meus ouvidos captam, tá? Eu sinto coisa. Agora, eu quero viver não mais pelo que eu vejo, não mais pelo que eu ouça, não mais pelo que eu sinta. Eu quero viver por aquilo que a palavra de Deus determina para mim, tá? Eu tenho passado provação, e a provação mais difícil é tu orar por ti mesmo quando tu precisa da glória de Deus e do poder de Deus. Mas tudo ele faz, tudo é possível para aquele que crê a Deus. A palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem alegria nele. E ele diz ainda: a fé é essa é a batalha que vence o mundo, a nossa fé. A batalha que vence o mundo, está lá em João. A batalha que vence o mundo é a nossa fé. Então, a fé nossa é que vai vencer tudo que está no mundo. Tudo, não tem problema. Tá? Nós temos que ser nós e Deus, mais ninguém. Eu queria aproveitar, eu estou aqui com 29 minutos, está terminando o meu tempo, de fazer aquela pergunta que o Tsutomu fez, né? Sei que vocês têm Jesus, mas talvez vocês gostariam de dizer: não, eu gostaria de ter Jesus assim como o Nunes tem. Eu não canso de fazer essa oração. Quanto mais eu faço, mais eu renovo a presença de Jesus no meu coração. Claro que Jesus está lá nos céus, né? Quem está no meu coração é o Espírito Santo, mas a palavra de Jesus diz: onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, ali no meio delas eu estarei. Aquele que me ama é o que guarda a minha palavra e os meus mandamentos. Esse é o que me ama, e aquele que me ama, o meu Pai o amará, eu o amarei, e eu e meu Pai viremos e nele faremos nossa morada. E é assim que Deus quer fazer no nosso coração. E quando nós temos o poder, a presença de Deus, nós somos revestidos da proteção de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus, de tudo que Deus, tá? Se Deus é por nós, não tem para ninguém, tá? Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, né? Eu gostaria, independente de saber, tem alguém que esteja pela primeira vez numa reunião da DONEP ou não? Tá muita gente aqui com a imagem fechada. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer essa oração de qualquer forma. Aqueles que sentirem no coração de repetir a oração, repitam comigo, que eu tenho certeza que o mesmo Deus que entrou naquele dia no meu coração, tirou toda aquela dúvida que tinha no meu coração, tudo aquilo que não agradava a Ele, tá? Vai fazer isso no teu coração para que tu não fiques impedido de receber nenhuma das gloriosas bênçãos que Deus quer dar a cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos. Querido e amado Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, te glorificamos, Deus, por mais esse dia, por mais esse momento, Deus, e nós te agradecemos, Deus, porque tu nos destes o teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer lá na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida em abundância, vida e vida eterna. Nós te agradecemos, Jesus, porque tu descesse da tua glória e morresse lá na cruz do Calvário para nos conquistar tudo isso. Te pedimos, Deus, perdão, porque nós somos pecadores. Te pedimos, Deus, te pedimos, Jesus, que tu nos unja, Jesus,
com um espírito forte, a presença do teu Espírito Santo. Te convidamos agora, Jesus, para que tu entres no nosso coração e venhas cear conosco e eu contigo, Jesus. Te peço, Jesus, que tu escrevas o meu nome no teu livro da vida, para que quando eu partir desta vida eu possa entrar no teu reino e permanecer contigo por toda a eternidade. Mas eu quero ainda mais, Jesus. Eu quero ser batizado agora com teu Espírito Santo. Vem, querido Espírito Santo, entra agora no meu coração e faz do meu coração a tua morada, o teu santuário, e retira do meu coração, Jesus, tudo aquilo que não te agrada. Mas eu agora, em nome de Jesus, Pai, eu quebro, eu cancelo, eu desfaço, eu anulo todo pacto, todo acordo, todo acerto que tenha sido feito por mim ou pelos meus antepassados, consciente ou inconscientemente, com Satanás, com seus principados malignos e com suas potestades malignas. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que estão todos eles cancelados, porque a partir de agora, Senhor Jesus, tu és o único Senhor e único Salvador da minha vida, da minha família, do meu lar. Obrigado, Deus, e obrigado, Jesus. Amém e amém. Que bom, eu gostaria, nós não vamos ouvir porque está todo mundo de microfone desligado, mas Jesus vai ouvir. Nós damos uma grande salva de palmas para Jesus. Que bom, meus irmãos. Eu fico aqui à disposição, tal o Erivelton. Se alguém tiver alguma necessidade, alguma necessidade de oração, alguma enfermidade, quiser uma oração, orar é do homem, operar é de Deus. Eu nunca vi falhar, não. Ele é fiel. Então, e a fidelidade dele dura de geração em geração e perdura para todo sempre. Amém? Amém, amém, amém. Aleluia. Nunes, que testemunho poderoso, amigo. Testemunho poderoso. Eu costumo dizer que existem duas formas de a gente se chegar a Cristo, né? Ou é pela dor, ou é pelo amor. A maior parte das vezes, quando nós vamos ouvir alguém dividindo uma história conosco, geralmente a gente vê as pessoas chegando pela dor, né? A pessoa teve uma perda, teve uma desilusão e tudo. E durante toda a sua jornada, uma coisa que fica extremamente clara era a sua capacidade de gratidão, né? Então, você sempre, mesmo não sabendo exatamente como buscar esse Deus ou como ter essa experiência, né, tão íntima com Deus, você sempre estava muito aberto a essa busca, né? Eu acho que Deus ele foi te conservando a todo esse momento para te ter na melhor escolha, né? Com aquele vendedor inconveniente lá. É verdade. Que ele colocou no seu caminho e que te surpreendeu e te entregou um dos melhores presentes, né? Que foi o presente de ter a oportunidade de conhecer esse Cristo vivo, né? É verdade. Vou para o Pai, mas deixo convosco o meu Espírito, né? O Consolador. E ter essa alegria de poder acordar todos os dias e dar bom dia, né? Bom dia, Espírito Santo, né? E convidá-lo para estar conosco durante o dia, durante a nossa semana e tudo. E eu imagino quanto Deus ele se alegrou quando você teve essa revelação desse Deus, né? Aquele Deus que não era mais aquele Deus que estava lá preso na imagem, mas era o Deus que estava disposto a te encontrar todos os dias pela manhã e de caminhar contigo. E como ele faz você superabundar em todas as áreas, né? Eu sei que aquele momento que a família te viu, falou, eita, ele está aleluiado agora, foi lá com aqueles crentes e tudo e tal, mas eles precisavam também conhecer e ter a mesma oportunidade que você teve. Uma das coisas que fica muito claro para mim é que Deus ele não tem neto, né? Ele só tem filho. E essa oportunidade de te ouvir, ela reforça uma coisa muito interessante no meu coração, principalmente aqui, que é a questão da fé, né? Você já começa ali no bate-papo conosco falando da operação de milagre que Deus te usou para poder curar o amigo que estava com a pedra lá nos rins, né?
e o tanto que Deus se alegra em usar, né, a sua vida. Né? Um homem com tantas posses, com tanta importância, separar para ouvir um testemunho no jantar, e nesse jantar ser a primeira pessoa a levantar a mão, Deus se alegra muito disso, muito. Você me fez lembrar uma passagem que Jesus estava lá operando os milagres lá, e um senhor se aproxima e fica vendo lá ele operar os milagres. E quando a gente fala da fé, essa fé forte, né? Ele vendo Jesus operar os milagres, ele fala para Jesus, Jesus, eu estou com um servo meu em casa, e esse servo meu, tudo que eu falo para ele, ele faz. Se eu falo para ele, olha, ara lá, ele faz. Faz o seguinte, fala para eu chegar e falar para ele ser curado, e ele vai ser curado. E Jesus, ele ficou espantado com aquilo, porque o tamanho era a fé daquele homem, né? E Jesus faz isso. E ele chega em casa e ele dá ordem para o servo dele para ele ser curado, e o servo foi curado. Eu acho que toda a sua preleção, ela fala muito forte para a gente com essas duas coisas que ficaram fortes para mim aqui. Primeiro, a gratidão. A gratidão, ela gera um ambiente, né? Ele gera um ambiente, ele gera o favor de Deus, né? Então, todo momento, então tudo que acontecia comigo, você já atendia o telefone lá, como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Você sempre teve isso muito forte dentro do seu coração, esse amor muito forte. E depois vem para a questão da fé. E Deus, em tudo que eu percebi, ele te entregou lá todas as promessas, né? Eu vou até pesquisar 8.000 promessas que tem de Deus na Bíblia lá. Vou pesquisar. Eu posto todas essas promessas. A hora que você fez a oração aqui, eu estava aqui recebendo realmente essa oração poderosa, poderosa. E falando isso, eu gostaria de deixar aberto aqui, se você tem algum pedido de oração,